Bom dia, bom dia. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: seja bem-vindo nessa manhã, seja bem-vinda nessa manhã. Muito bom ter você aqui com a gente. Faça mais uma declaração dizendo: você é uma bênção. Você é uma bênção, amém. Eu só quero pedir uma coisa para alguém. Eu não sei se fecharam a porta lá, mas seria interessante deixar aquela porta aberta para ter círculo de ar. E essa daqui também, né, para circular o ar, para ficar mais fresquinho. Quem aí está com calor? Então vamos declarar aqui um ar condicionado bem gostoso para a gente, né? Já podemos ver esse lugar pronto e bem confortável para que mais e mais pessoas possam chegar, para que a gente possa servir as pessoas cada vez melhor, amém? Com a palavra de Deus, com Jesus Cristo. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês. Na verdade, eu fiz uma viagem na semana passada, eu, o Rafael e o Andrei, a gente foi participar de um congresso de homens ali em Curitiba. E nesse congresso, enquanto nós estávamos ali, a gente estava ouvindo uma ministração a respeito de um outro assunto, né, um outro assunto que estava sendo abordado, e de repente a pessoa que estava falando, ela falou um versículo, e ela leu esse versículo, e esse versículo, ele veio assim em mim como uma flecha, aquele negócio entrou, e o Espírito Santo começou a falar, e aquilo ali já viu no que deu, né? E daí eu fiquei meditando nesse versículo durante essa semana inteira, o Espírito Santo foi falando, e eu gostaria de compartilhar isso hoje com vocês, né? Algo que o Espírito Santo já vem falando ao meu coração, já vem ministrando, já vem trazendo, e houve essa testificação na palavra. Gostaria que você acompanhasse comigo então. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 22. Enquanto a gente vai se preparando, eu gostaria de convidar aqui a Jaque para compartilhar algo que é uma impressão que veio no coração dela nesse momento que a gente estava cantando, e eu acredito que isso é para todos nós como igreja nessa manhã, amém? Tem que ligar ali, ó, o botãozinho. Aí. Amém, queridos. Na hora do louvor, né, principalmente antes, quando o Gabriel estava tirando, e os homens, né, eles estavam tirando as madeiras ali de fora, o Espírito Santo me impeliu, né, dois versículos, né? Um dos versículos é em Apocalipse, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Ali, que incrível, né? Enquanto eu compartilhava com o Gabriel ali, foi muito forte, como que se brotasse o outro versículo, que é o de Jó, e testificou que eles estavam tirando as madeiras lá, que tem horas que o Senhor, Ele coloca a gente para dormir, né? Eu vou até ler esse versículo para vocês, o que diz a palavra de Deus. Em sonho ou em visões de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Que incrível, queridos, para mim, eu sempre li essa passagem e eu não entendia, eu achava que ele não abria os ouvidos, e sim a visão, mas é através do nosso ouvido, porque é o que diz ali em Apocalipse. Em Apocalipse diz que, o que diz em Apocalipse ali? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas é o Espírito dentro de nós, através do pastor, através de alguma pessoa, mas não é aquela pessoa que vai determinar o que o Espírito está falando dentro de nós. E aí foi muito forte quando eu fui compartilhar com o Gabriel, em relação a quando ele estava tirando as madeiras, que está correlacionado com ontem, com o destravar das crianças estarem no Kids ali, como se aquilo ali, para mim assim, eu vejo desde quando construíram que ali vai ser só o berçário e os pequenos vão ficar ali. Isso daqui vai ser pequeno para o tanto de pessoas que virão. Então eu acho que tanto aquilo como o tirar das madeiras ali das portas foi um destravar. E para aqueles que não conseguiram ainda entender, nesta noite eu creio que quando o Senhor colocar você para dormir, Ele vai abrir o seu ouvido e vai selar a instrução dEle, o que Ele quer para todos nós aqui dentro. Amém, o Espírito Santo está falando, amém, irmãos? Amém, amados? É isso mesmo. E é tão engraçado como a palavra é do Espírito, a direção é do Espírito, não são palavras humanas,
Não vem de nós, né? E a Jaque já vai entender isso que ela falou, vocês já vão entender também, o Espírito Santo vai revelar, vai trazer o entendimento a todos nós, amém? Gênesis capítulo 22, versículo 1, nós temos aqui a história de Abraão. Para quem já ouviu a história de Abraão, nós sabemos que Abraão e Sara foram um casal que vivia em Ur dos Caldeus, uma terra onde a idolatria imperava. A família de Abraão, as pessoas ali, eles cultuavam outros deuses, eles tinham outras práticas. E um certo dia, Deus ele vem para Abraão e ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Como quem diz: corte o cordão umbilical, saia do lugar onde você está, porque o que eu quero te mostrar, palavra, o que eu quero te mostrar, revelação, é muito maior do que aquilo que você hoje já enxerga, do que aquilo que hoje você já vê. E daí Deus ele entrega essa palavra para Abraão: vá para o lugar. Diga assim comigo: o lugar. Então especificamente aqui Deus estava trabalhando com Abraão sobre um lugar. Deus ele dá várias promessas para Abraão, Deus ele dá várias palavras para Abraão, mas uma coisa que nós podemos delinear como sendo foco é que Deus ele tira Abraão de um lugar para ir para outro lugar. Fala para a pessoa assim do seu lado: Deus quer te tirar de um lugar para te levar para um outro lugar. Então todos nós estamos nessa jornada de descobrir que lugar é esse, amém? Então aqui em Gênesis capítulo 22, a palavra de Deus sobre Abraão e Sara já haviam se cumprido. Aqui Sara já havia gerado Isaac, Abraão já tinha os seus filhos em seu braço, Isaac já estava crescendo, Abraão já estava vendo o cumprimento da promessa. Poxa, eu serei abençoado, eu sou abençoado, por meio de mim as nações da terra serão abençoadas. Meu Deus, existe uma descendência, mas como que isso vai cumprir se Sara é estéril? E daí Abraão vai lá e tal, e de repente o negócio acontece, Isaac nasce. E aqui então nós estamos num momento da vida de Abraão, onde Deus ele coloca Abraão à prova, onde a história continua. Vamos ler junto comigo esse texto? Gênesis capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos, Isaque e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é viva e eficaz e ela penetra no nosso interior a ponto de dividir a nossa alma e nosso espírito. Obrigado porque, assim como nós ouvimos nessa manhã, quando nós ouvimos a tua palavra, decidimos crer nela, decidimos receber ela, ela possui um efeito exponencial na nossa vida. É como uma semente que é plantada, regada e ela frutificará a ponto de gerar abundância, a ponto
de crescer. Pai, e nessa manhã nós queremos declarar que cremos e recebemos na Tua palavra, nós queremos dizer que estamos abertos. Espírito Santo, venha e fale ao nosso coração. Espírito Santo, venha e transforma a nossa mente, segundo a Tua palavra. Nós declaramos que a Tua abundância, que a Tua realidade está aqui nessa manhã. Por isso nós dizemos a você, Satanás, sai agora deste lugar. Espírito de confusão, espíritos que tentam trazer dúvida, que tentam distrair a nossa mente, distrair o nosso foco, vocês não têm parte aqui conosco. Saiam deste lugar. Nós declaramos agora o convencimento do Espírito Santo. Nós declaramos agora que nós não sairemos daqui iguais nós chegamos, mas que nós sairemos daqui transformados pela Tua palavra. Senhor, nós declaramos que a Tua palavra ela cumpra o bom propósito hoje. Nós declaramos que hoje existe frutificação e multiplicação para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem estava uma chuva, né? Quem aqui presenciou essa chuva? E eu, em determinado momento de manhã ali, peguei a minha filha Esther e fui até o centro para comprar algumas coisinhas ali, porque ia ter a atividade das crianças aqui de tarde. E a gente estava com uma chuva assim muito grande. E a Esther, ela falou: papai, eu quero levar o meu guarda-chuva, né? E eu falei: filha, leva o guarda-chuva, que inclusive está aqui, eu nem combinei, né? Mas já serve para ilustração. Então a Esther levou esse guarda-chuva aqui, né, para ela usar enquanto a gente estava ali andando. Agora eu te pergunto, isso daqui cobre alguma coisa? Não. Uma criança, mesmo usando esse guarda-chuva, vai conseguir cobrir alguma coisa? Não, né? Ela estava mais empolgada em pular nas poças do que, propriamente dito, cobrir, né, se cobrir ali com o guarda-chuva para não vir a chuva nela. Mas eu estava andando e foi muito legal, porque a Esther estava na minha frente, com o guarda-chuvinha dela, e toda ali pulando, brincando, né? Só que a minha intenção como pai era proteger ela da chuva. Eu não queria que ela ficasse ensopada, né? Pegasse um resfriado. Então a Esther, ela estava andando com o guarda-chuva dela, mas ela estava assim, né? Ela estava assim com o guarda-chuva, brincando, né? Movendo ele. Só que ela não estava percebendo que eu estava me molhando, e com o meu guarda-chuva eu estava indo atrás dela e cobrindo ela para que ela não se molhasse. Veja, essa imagem nos retrata uma direção para essa manhã. A nossa perspectiva é limitada, o nosso conhecimento é limitado. Até mesmo as coisas que nós conhecemos da palavra de Deus, muitas vezes, são limitados. E aquilo que eu e você podemos fazer não é suficiente para cuidar da nossa vida. Você sabia disso? Tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você pode, é diferente daquilo que o nosso Pai pode, diferente daquilo que o nosso Pai sabe. E o nosso Pai, a perspectiva do nosso Pai, é uma perspectiva que abrange sempre mais. A perspectiva do nosso Pai, ela é maior do que a nossa. Quantos aqui querem aprender a enxergar com a perspectiva do Pai Celestial? Quantos aqui querem aprender a viver a vida aqui na terra, enxergando com olhos espirituais e não olhos terrenos? Os olhos terrenos vão te dizer: tem guerra, tem falta, tem escassez, tem doença, tem morte, tem violência, tem injustiça. Mas os olhos espirituais vão dizer: tem amor, tem paz, tem alegria, tem abundância. Isso é assim. Então o Pai Celestial, Ele quer restaurar a nossa visão, Ele quer mudar a nossa visão. Mas a visão, ela não vem de olhar. A visão, ela não vem dos olhos. A visão vem da onde? Da audição. A visão vem da audição. Põe a mão nos seus ouvidos, diga assim: Espírito Santo, abra os meus ouvidos para ouvir, para que eu possa ver. Então, para que nós possamos ver espiritualmente, nós precisamos ouvir. A palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você só pode ver espiritualmente se você ouvir, se você abrir os seus ouvidos para a palavra de Deus. Então Abraão, ele fez isso. Abraão, ele foi justificado porque ele creu. Abraão, ele foi justificado porque ele exerceu fé. As coisas na vida de Abraão não vieram por causa do esforço dele, porque ele era bom, porque ele tinha uma família, porque ele tinha um sobrenome, porque ele tinha dinheiro, nada disso. As coisas na vida de Abraão aconteceram
aconteceram porque ele teve fé, porque ele creu, porque ele abriu seus ouvidos para crer na palavra de Deus. Quando você e eu abrimos os nossos ouvidos para crer na palavra de Deus, o que acontece conosco? Acontece que as coisas espirituais começam a tomar lugar na nossa vida, começam a trazer a existência no material, começam a trazer a existência no físico. Meu querido, vamos parar de balela aqui? A vida espiritual tem um efeito no mundo físico, tem um efeito no mundo material. Você não foi feito para viver escassez, você não foi feito para viver pobreza, você não foi feito para viver segundo o padrão desse mundo. Não existe um padrão, entende o que eu estou dizendo? Não tem a ver com um padrão, com um tipo de carro, com casa própria, nada disso. Eu estou falando sobre um efeito espiritual no mundo material. Existe, isso é para nós, essa realidade é para nós. Só que nós precisamos entender que as coisas, elas vão começar a acontecer quando nós passarmos a emprestar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, para o Espírito Santo. Você precisa emprestar os seus ouvidos. O que significa emprestar os seus ouvidos? É você, pensa comigo, é como se você tirasse o seu ouvido e falasse: Espírito Santo, é teu. Palavra de Deus, meu ouvido é teu. Sabe por quê? Porque nós podemos emprestar os nossos ouvidos para outras coisas. Você pode emprestar os seus ouvidos para a fofoca, você pode emprestar os seus ouvidos para as notícias que estão no jornal, você pode emprestar os seus ouvidos para o discurso político, você pode emprestar os seus ouvidos para o que existe hoje na sociedade. Em cada momento vai ter uma coisa diferente. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas os nossos ouvidos, eles não são emprestados para qualquer coisa, para qualquer discurso. Os nossos ouvidos estão na palavra de Deus. Os nossos ouvidos estão colocados naquilo que Deus tem a nosso respeito. Amém, meu querido? E Abraão, ele fez isso. Abraão escolheu crer na palavra. Então diga assim comigo: a fé produz certeza. Fé produz certeza. Então a nossa fé, ela não pode produzir qualquer coisa. Cada semente produz uma espécie de fruto. Eu quero uma macieira, eu planto o quê? Semente de limão? Não. Então para cada fruto eu planto uma semente. Então a fé, ela produz a certeza. A fé é a certeza. Então o que Abraão tinha? Abraão tinha incerteza? Abraão tinha dúvida? Tinha ou não tinha? Sim ou não? Não tinha. Por que Abraão não tinha dúvida? Porque ele tinha fé na palavra de Deus. Abraão, ele foi justificado porque ele creu. Isso lhe foi creditado como justiça. É isso que diz ali em Gálatas 3:6. Olha só: assim Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, pai da fé, mediante a fé. A justiça vem por meio da fé. Então Deus, ele tem o desejo de expandir a nossa visão. Deus, ele tem o desejo de fazer você enxergar além. Só que para que você possa enxergar além, para que você tenha uma visão como águia, você precisa crer. Não é entender. Deus não requer o seu entendimento. Ah não, para mim eu tenho que entender. 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Não tem. Não, eu tenho que fazer um cursinho, depois que eu fizer um cursinho eu vou começar a entender as coisas de Deus. Diga assim comigo: não. Nós não entendemos, nós cremos. É pela fé, é pela fé, é pela fé. Então Abraão, ele creu. E porque Abraão, ele creu, ele pôde enxergar. Então quando Abraão, ele creu na palavra de Deus, o que aconteceu? Deus, então ele começou a liberar. Deus, ele só pode liberar da realidade dele a partir do momento que nós cremos e recebemos. Abra suas mãos comigo, diga assim: eu creio, Deus, na tua palavra. Eu recebo, Deus, a tua palavra. Agora faz assim, ó: é meu, é meu. Amém? Nós temos que pegar. Você pega, você agarra, né? Eu chego e falo assim: Jaque, eu quero te dar um presente. Só no momento que ela diz obrigado, ela recebeu. Só no momento que ela agradece, gratidão. A gratidão é tomar posse. Em falar em gratidão, esse mês agora de novembro, nós teremos a 3ª edição da nossa escola de Finanças Eternas. Se você escola, dê o seu nome para o Rafa, para a Ju, no final, né? Que são responsáveis pelas escolas, nós vamos ter essa escola nesse mês. Então,
você só consegue receber de Deus aquilo que você agradece, aquilo que você toma posse. Se eu não tomei posse, ainda não é meu. Se ainda não é meu, Satanás pode roubar. Por isso que muitas vezes a gente diz, não, eu creio, eu recebo, só que a gente está assim, eu creio, eu recebo. Né? Qualquer um vai lá e toma. Agora, quando eu digo é meu, eu agradeço por aquilo que Deus me deu, o diabo não toma. Pronto, está feito. É meu. Ninguém tira isso de mim. Então Deus, ele tem o desejo de expandir a nossa perspectiva. Abraão, então, ele teve a sua perspectiva expandida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos aqui já ouviram essa passagem de Abraão entregando Isaac? Quantos aqui já viram um filminho, viram uma foto, ouviram alguém falar sobre esse texto? A gente gosta de dramatizar as coisas, não é verdade? Só que nós precisamos entender uma coisa. Se o Lucas tem certeza, eu chego aqui para o Lucas e eu falo assim, Lucas, amanhã, churrasco na minha casa, meio-dia. Amanhã, churrasco na minha casa, meio-dia. O Lucas, amanhã, meio-dia, ele vai estar onde? Por que ele vai estar na minha casa? Porque ele tem certeza de que a minha palavra não é mentira. De que o que eu falei, eu não falei só por falar. Gente, presta atenção aqui em mim. A palavra de Deus não são palavras de persuasão humana. A palavra de Deus não são palavras jogadas ao vento. Deus não joga palavras ao vento. Jesus é a palavra. Você acha que ele jogou Jesus assim? Ah, Jesus. Não. Jesus é o verbo. Jesus não joga palavras ao vento. Tudo que ele fala, ele fala. E se ele fala, nós podemos crer e confiar e exercer fé. Então, por que o Lucas vai estar lá na minha casa amanhã meio-dia? Porque ele confia na minha palavra, porque ele crê na minha palavra. Agora eu te pergunto, se o Lucas confia na minha palavra, tem certeza da minha palavra, será que ele vai acordar às 9 da manhã e vai falar assim, puxa, André, eu não sei se a gente deveria ir lá. Eu acho que o Gabriel não quer que a gente vá lá. Eu acho que o Gabriel, ele não falou com convicção. Daí o Lucas vai e encontra a Jaque no meio do caminho, a Jaque fala, Lucas, ó, o negócio é o seguinte, o Gabriel tem 4 filhos, a carne tá cara, eu tô achando que ele só falou por educação. Quantos estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu acho que a palavra de Deus não é bem aquela coisa. Eu acho que Jesus, ele foi só um profeta, não é bem assim. É assim que o diabo funciona. Ele vem querendo jogar dúvida, ele vem querendo jogar incredulidade. Só que se a palavra de Deus eu posso exercer fé, significa que ela se tornou uma certeza. Diga comigo, fé é a certeza. Então Abraão tinha certeza ou não tinha? Se Abraão tinha certeza, meu querido, da palavra de Deus, ele sabia que por meio da tua descendência, por meio de Isaac. Então quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega Isaac e vai oferecer como holocausto. Você achou que Abraão chorou? Você achou que Abraão não conseguiu dormir? Abraão nem com Sara falou. A gente vê filme disso, mostra lá Abraão chorando com Sara. Deus falou isso. Alguns pregam essa palavra dizendo que é difícil você entregar Isaac, né? Ai, meu Deus, eu tenho que dar meu Isaac, né? Como se fosse algo difícil para Abraão. Como se Abraão tivesse com dúvida da palavra de Deus. Só que Abraão passou 100 anos sabendo que eles não podiam gerar filhos e de repente vem Isaac. Cumprimento de palavra. Ele tinha certeza da palavra de Deus. Abraão não estava incerto aqui. O texto aqui de Gênesis diz que Deus falou com Abraão, Abraão dormiu, na manhã seguinte ele acordou, primeiro horário, falou, Isaac, bora. 2 servos, bora. Pega aí madeira, pega aí faca e vamos. E Abraão foi. Feliz. Abraão foi confiante. Desculpe, feliz não ainda, já vamos aprender isso. Mas Abraão foi confiante. Por que Abraão foi confiante? Porque ele tinha certeza. Diga assim comigo, certeza. Te pergunto, quando Isaac morreu?
Quando que Isaac morreu? Quando que Abraão sacrificou Isaac? No dia que Abraão decidiu. Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e serve como holocausto lá, em Moriá. Eu vou te mostrar. Abraão falou: Deus, amém, creio, recebo, eu faço. Nesse momento, Isaac morreu para Abraão. Nesse momento, Isaac sacrificou. Foi sacrificado. Gabriel, por que você diz isso? Porque o versículo, olha lá, 4, nos diz que, Gênesis 22:4 nos diz que no terceiro dia. Terceiro dia é dia do quê? Terceiro dia é dia do quê? Terceiro dia é dia do quê? No terceiro dia de viagem, Isaac ressuscita. Abraão tinha certeza que ele não poderia sacrificar Isaac, porque ele sabia que o sangue de Isaac derramado sobre a terra seria injusto. Não posso matar um ser humano, isso é injusto. Isaac não é justo, Isaac não é santo, Isaac não é puro. Se Deus quer ele como holocausto, não vai dar certo. Deus precisa prover o cordeiro. E daí vem a famosa declaração de Abraão para Isaac. Isaac pergunta: pai, tem tudo pronto, mas onde está o cordeiro para ser servido? Abraão diz: Deus proverá. Abraão tinha certeza que não era Isaac que ia morrer. Tinha certeza. Abraão tinha certeza. Olha só. Abraão creu e isso foi creditado como justiça. A justificação de Abraão veio por meio da fé na palavra, ou seja, ele depositou toda a sua confiança na pessoa de Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Isso possibilitou que Abraão tivesse uma visão espiritual. Diga assim comigo: a visão espiritual só é possível quando eu creio, quando eu decido. Você precisa decidir. Você precisa decidir. A vida com Deus é feita de entrega. Enquanto você não entrega, as coisas não acontecem. Enquanto você não decidir é tomar uma decisão no seu coração. É decidir, é dizer: Deus, eu decido por isso. Deus, eu decido pela Tua palavra. Eu decido pela Tua palavra. Decidir é entregar. Então a fé produz duas coisas. A fé produz a certeza e produz a visão. Olha só o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, não vê as coisas que não vemos, as coisas terrenas, as coisas materiais. Mas a fé, ela é a certeza e ela é a prova daquilo que nós ainda não estamos enxergando. Ou seja, existe uma prova, existe uma visão que Deus nos entrega. Quando nós cremos, quando nós exercemos a fé. Ao crer na palavra de Deus, Abraão recebe a certeza. E por isso ele consegue enxergar a palavra. Gente, a palavra de Deus não é para ser entendida. A Bíblia não é para ser entendida. A Bíblia é para ser enxergada. Você enxerga a palavra de Deus. Você não lê a palavra de Deus, você enxerga a palavra de Deus. Alguns aqui precisam começar a enxergar a palavra de Deus. O Espírito Santo quer abrir a sua visão para enxergar. Quantos aqui dizem assim: eu leio a Bíblia, não entendo nada? É porque você ainda não enxerga a Bíblia. Você ainda não está enxergando a palavra. No momento que você tomar uma decisão no seu coração, no momento que você decidir, no momento que você disser: eu creio, eu recebo, você passa a enxergar. Nós precisamos enxergar a palavra. Gente, vocês entram aqui, o que vocês enxergam? Alguns dizem: poxa, um piso feio, um pó, material e tal. Não, nós não enxergamos isso. Nós enxergamos milhares e milhares de pessoas. Pessoas sedentas, pessoas que antes estavam no pecado, pessoas que antes estavam na morte, pessoas que estavam com as suas vidas dilaceradas pelo diabo. Vão ser restauradas pela palavra. Vão receber a paz, vão receber da alegria, vão receber do amor. Vidas. Esse lugar cheio. Quando Abraão creu e recebeu a palavra, decidiu em seu coração, Isaac morreu. Para ele, o dia da morte
de Isaac foi no dia que ele decidiu. No dia que Abraão disse: Deus, eu decido. A decisão de Abraão não foi uma decisão terrena, não foi uma decisão na alma, foi uma decisão espiritual. Meu querido, eu e você precisamos aprender a parar de fazer decisões na alma. Nós não decidimos pela alma, nós não decidimos pelas coisas que os nossos sentimentos... toma decisão baseado no que você está sentindo. O que a pessoa está implicando nisso? Ela está dizendo: você está se sentindo bem com isso nas suas emoções? Então tome essa decisão. Isso daí vai te levar para a morte, isso daí vai te levar para um caminho de destruição. Nós não somos governados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Nós não somos governados por aquilo que os nossos olhos enxergam, pelo tato. Nós não somos, pelos 5 sentidos naturais. Não! Nós somos governados pela palavra de Deus. Nós somos dirigidos pela palavra de Deus. As decisões que nós tomamos na nossa vida são pela palavra de Deus. E o negócio quando nós decidirmos pela palavra de Deus, é nesse momento que nós estamos morrendo. Gente, nesse momento, no momento que Abraão decidiu sacrificar Isaac no holocausto, Isaac morreu para Abraão. Isaac morreu para Abraão. Gabriel, não estou entendendo, não precisa entender. Você sabia que a nossa vida em Cristo Jesus, ela é feita de entregas. Ela é feita de entregas. Ela é feita de entregas. Decida por Cristo Jesus. Decida pela palavra de Deus. Abraão sabia disso e continuava crendo na palavra de Deus, que Deus havia liberado sobre ele. Por isso ele vai confiante, sabendo que Deus teria que prover no holocausto. Abraão diz: Deus proverá. Deus proverá. Agora, ao contrário do que muitos pensam a dramatizar essa parte da Bíblia, Abraão tomou uma decisão com fé na palavra. Abraão tomou uma decisão com fé de certeza. Mas nessa jornada de Moriá, Abraão tinha mais uma lição para aprender. Deus ele fala assim para Abraão: Abraão, vá para a região de Moriá. Diga assim comigo: Moriá. Moriá. Então Deus ele indicou uma região para Abraão. Diga assim comigo: lugar. Lembra do que nós falamos no início? Deus ele quer nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar. Lembra disso? Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, vá para Moriá. Nós estamos aprendendo aqui que Moriá não tinha nada a ver com morte. Moriá não era para ensinar a respeito da morte. Moriá não era para ensinar a respeito da crucificação de Cristo. Moriá é para ensinar a respeito de outra coisa. Nós vamos aprender hoje. Mas nessa jornada de Moriá, Abraão aprende uma coisa que ele não sabia. Diga assim comigo: alegria na esperança. Diga comigo: alegria na esperança. Então Deus ele não quer apenas que você viva em certeza. A palavra de Deus ela nos dá certeza, certo? Quando você exerce fé na palavra, você anda com certeza. Eu tenho certeza da palavra de Deus, amém. Só que existe uma segunda lição que Deus quer que você receba nessa manhã. É a alegria. Deus ele quer que você ande com certeza e com alegria. Abraão ele andava com certeza, mas ele ainda não era alegre. Abraão ainda não era alegre, porque ele ainda não tinha esperança. Pelo que Abraão esperava? Deixa eu te falar uma coisa. Abraão achava que a promessa era Isaac. Ganhou Isaac. E agora? Vamos lá. Quantos aqui se lembram da sua adolescência? Ou da sua juventude, né? Eu me lembro. Ou até da sua época de criança. Ô mãe, eu quero isso. Ô mãe, eu quero esse videogame. Ô pai, eu quero esse jogo de videogame. Daí o pai dava aquele presente. Passava 2 semanas. O que acontecia? Tinha mais um, ô pai, né? Mais um choro, mais uma insatisfação, porque aquele jogo de videogame não supriu. Porque aquele presente que eu recebi não supriu. Sim ou não? Sabe por que muitos cristãos estão tristes? Sabe por que muitos aqui, tem uma coisa dentro de você que você fala assim: eu tenho a palavra, eu tenho a certeza, mas parece que está faltando. Falta esperança. Gabriel, esperança. Beleza, esperança para quê? Eu ainda não tenho minha casa própria.
Eu estou querendo aquele carro novo. Você acha que é para isso? Que a gente precisa de esperança? Você espera por isso? Não. Nós esperamos por algo maior. Ter esperança é ter esperança por algo maior. E Abraão ainda não tinha tido essa lição. Abraão ainda não tinha tido essa lição. Abraão, ele tinha tido a lição do quê? Da fé. Abraão, ele cria, ele tinha certeza da palavra, mas ele ainda não era alegre. Então ele levanta para levar Isaac com certeza, mas ainda não tinha alegria. Quando que chega a alegria, Gabriel? A alegria chega no terceiro dia. A alegria chega no terceiro dia. Quantos estão recebendo essa palavra? A alegria chega no terceiro dia. Porque terceiro dia é dia do quê? Terceiro dia é dia do quê? Os seus olhos estão na sepultura ou estão na ressurreição? Os seus olhos estão na morte ou estão na vida? Moriá representava o quê? A morte ou a vida? A morte ou a ressurreição? Na raiz da palavra Moriá, que em hebraico pode ser facilmente entendida como lugar de provisão de Javé. Então Moriá fala sobre um lugar da provisão de Javé. Essa palavra Moriá ainda não era Jerusalém. Mas depois Moriá passa a ser Jerusalém. Olha só, 2 Crônicas 3:1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha designado. Então Moriá, aqui em Abraão, ainda não tinha Jerusalém. Ainda não havia cidade de Jerusalém. Ainda não tinha templo. Mas Deus está já indicando para Abraão um lugar. Deus fala para Abraão: Abraão, vai para Moriá. Nesse lugar você vai oferecer. Abraão decide. Quando ele decide, Isaac morte. Isaac morre. No terceiro dia, vamos ver o que acontece no terceiro dia? Olha só, Abraão viu. Diga assim comigo: Abraão viu. Abraão viu. Gênesis 22:4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu. Gabriel, a Bíblia está sendo redundante aqui. Precisava escrever olhou e viu? Não dava para escrever só olhou? Não dava para escrever só viu? Não. Em outras traduções diz: Abraão levantou os olhos e viu. Diga assim comigo: levantar os olhos. Olhar. Deus quer que eu levante meus olhos. Deus quer que eu olhe para que eu veja. Não estou sendo redundante aqui. São duas coisas diferentes. Você precisa tirar os seus olhos de onde eles estão e colocar onde eles devem estar, para que você possa enxergar. Você tem que tirar os olhos da onde eles estão, olhar para onde Deus quer que você olhe, para que você possa enxergar. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: levante os olhos. Olhe para que você veja. Meu amado, minha irmã, tira os olhos do problema. Tira os olhos da pessoa. Tira os olhos da família. Tira os olhos do dinheiro. Tira os olhos da economia. Tira. Tira os olhos da doença. Tira os olhos do laudo. Tira os olhos do problema. Levante os olhos. Levante os olhos, para que você comece a enxergar. E quando você começar a enxergar, sabe o que vai acontecer? Esperança. E a esperança produz alegria. A fé produz a certeza. A esperança produz alegria. Diga assim comigo: a fé produz a certeza. A esperança produz
Alegria. Nós precisamos viver alegres. Nós precisamos viver alegres. Só que nós só vivemos alegres quando nós levantamos os nossos olhos e enxergamos. Então Deus disse a Abraão: Abraão, vá para esse lugar que eu vou te mostrar. No terceiro dia, dia de ressurreição, Abraão, ele levantou os seus olhos, ele olhou e viu Moriá. Ele viu o lugar. Agora eu te pergunto, o que Abraão estava vendo? Jerusalém. O que Abraão estava enxergando? Jerusalém. O que Abraão estava vendo? Algo muito além da morte. Algumas pessoas acham que era o lugar que Abraão ia matar Isaac, então Abraão olhou, ele chorou, ele se condoeu. Não, gente, é ao contrário disso. Abraão olhou e viu ressurreição. Ele viu ressurreição. Gênesis 22, 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Vamos lá para Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 4. Será que essa história aconteceu no Novo Testamento? Aconteceu. Com quem? Com Jesus. Olha só. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. As mulheres foram lá para ver o quê? A morte. Para ver o corpo. As mulheres foram lá para ver a tumba. As mulheres foram lá para ungir o corpo de Jesus, que elas achavam que estava morto, mas já era o quê? O terceiro dia. Já era terceiro dia. Vamos ver o que acontece. Então, no primeiro dia de semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Quem removerá a pedra da entrada? Ou seja, é difícil demais para nós. É um lugar de morte, é um lugar de destruição. O nosso Jesus foi levado, né? Quem que vai remover essa pedra? Só que daí olha o que acontece. Vai lá, próximo versículo 5. Mas quando foram verificar, essa tradução não é boa, eu vou ler aqui a minha. Quem removerá a pedra do sepulcro? Versículo 4. E olhando, viram. E olhando, viram. O que aconteceu com Abraão? E olhando, viu. Olha lá. E olhando, viram. Elas levantaram os seus olhos. E ao levantarem os seus olhos, o que elas viram? Diga assim comigo: nada. O que elas viram? A ressurreição. Porque já não havia ninguém lá dentro. Jesus já não estava mais lá. Elas olharam e viram. A pedra estava revolvida. E era muito grande. Meu querido, deixa eu falar uma coisa. A pedra foi retirada. Não existe mais pedra sobre a sua vida. A pedra do sepulcro sobre a sua vida foi retirada. O tempo de morte na sua vida acabou. O tempo de tristeza na sua vida acabou. Diga assim comigo: chega, Satanás. Chega, diabo. O dia acabou. A morte não reina mais na minha vida. Agora a vida reina na minha vida. Agora a ressurreição reina na minha vida. O dia da ressurreição é dia de vida, é dia de alegria, é dia de esperança. Então, quando as mulheres olharam para dentro do túmulo e a pedra tinha sido retirada, sabe o que acendeu dentro delas? Uma esperança. Poxa, peraí, se Jesus não está aqui, onde ele está? Ele tinha falado que ele ia ressuscitar, será? Esperança. Esperança na ressurreição. Esperança na ressurreição. No terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu a ressurreição. Então, quando Abraão ele olha para Moriá, o que ele enxerga? Ressurreição. Quando Abraão levantou os seus olhos e ele olhou para Moriá, o que ele viu? Ressurreição. Ele não via mais morte, porque ele já tinha certeza. Abraão ele tinha certeza, poxa, precisa ter um sangue de um cordeiro puro, então Deus proverá. Se Deus proverá, Isaac já ressuscitou. Eu creio na ressurreição. Olha só a cabeça de Abraão. Jesus não tinha nem vindo ainda para morrer e ressuscitar, ele já cria na ressurreição. Gabriel, esse negócio está muito louco. Eu quero versículo.
Eu quero Bíblia. Isso daí que você está falando está muito louco. Então vamos para a Bíblia. Você acredita que a Bíblia fala sobre isso? Sim. Hebreus 11:9. Olha só. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac. Vocês não estão comigo? Vocês estão comigo ou não estão comigo? Olha só, gente. Vocês estavam achando que isso era criação minha, né? Vocês estavam achando que eu estava viajando na maionese? Não. A palavra nos ensina sobre isso. Que Abraão, ele recebeu Isaac dos mortos. Abraão, ele cria, ele levou em conta que Deus podia ressuscitar dos mortos. Gente, quando Deus falou, Abraão, sacrifica o teu filho como holocausto, ele pensou, precisa de um cordeiro perfeito para morrer. Isaac não é perfeito, então Deus vai prover. Se Deus vai prover, eu entrego Isaac. Eu escolho, eu decido entregar Isaac. Se eu escolho entregar Isaac, no terceiro dia Deus me faz enxergar. Ele sabia que Deus ressuscitaria. Ele cria na ressurreição. Quando Abraão ele olha para Moriá, ele enxergou a ressurreição. Ele enxergou a ressurreição. Abraão viu a ressurreição dos mortos. Gênesis 22:4, novamente, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu. A alma de Abraão não estava aflita. Ele não estava ansioso. Gente, me fala uma coisa. Quem tem certeza vive ansioso? Quem tem certeza vive preocupado? Quem não está preocupado e ansioso consegue dormir? Quem não está ansioso e preocupado briga por causa de contas a pagar? Quem não está ansioso e preocupado desconta na esposa, no marido, nos filhos? Desconta nas pessoas? Sim ou não? Ok, quem tem certeza vive dessa maneira. Agora, quem tem alegria? Quem tem alegria, sabe o que faz? Diga assim comigo, transborda. Quem é alegre não consegue esconder a alegria. Quem é alegre não consegue esconder a alegria. É muito interessante porque lá no meu trabalho, né? Eu comecei a trabalhar lá. E daí, quando a gente chega, tem uma recepção, tem vários seguranças, várias recepcionistas ali, né? Ficam uns 4 ali. E todo dia eu chegava ali, e não era uma coisa que eu forçava, eu só chegava, sorrindo, sabe? Só chegava, dava bom dia. E um certo dia, passou alguns meses ali, um certo dia uma das recepcionistas ali, ela virou e falou, meu Deus, Gabriel, você sempre chega aqui sorrindo, sempre está tudo bem, sempre tem alegria aí, o que acontece aí? Né? Qual que é a resposta? Jesus. Jesus é a esperança da glória. A Lili do meu trabalho está aqui, né? Trabalha aqui comigo, hoje veio aqui pela primeira vez na Domo, né? E a primeira vez que a gente se conheceu ali no nosso setor, a Lili chegou e falou, tem alguma coisa em você aí, Gabriel. Me conectei com você, né? E o que ela enxergou? E qual que foi minha resposta? Sempre minha resposta, Jesus. Ela sabe, está aqui, ó. Se você tiver com dúvida, já vem me perguntar aqui para ela, né, Lili? É Jesus, isso é assim. Isso é assim. Então quem é alegre não esconde. Você entende? Você não consegue esconder a alegria. Porque a alegria ela faz parte de você. Só que só vive a alegria quem tem esperança. E eu te pergunto de novo, pelo que nós estamos esperando? Pelo que nós estamos esperando? Nós precisamos estar esperando por uma coisa que nos dê alegria. E aprendemos que não é a casa própria, não é mais dinheiro, não é status. Aprendemos que não é isso. Então o que é? Vamos aprender? Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Vamos continuar em Hebreus, olha só. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, diga comigo, quando chamado. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim comigo, eu possuo um chamado. Deus me chamou. Então existe um chamado sobre a sua vida. Existe um chamado. Todos nós aqui temos um propósito. Propósito é igual.
Propósito é igual para todos. Ninguém aqui tem propósito de vida diferente. Se alguém te vender um curso de 497, né, para que você descobrisse o seu propósito, é mentira. Você perdeu dinheiro. Propósito todo mundo tem igual. Qual que é o nosso propósito de vida? Revelar a Deus, revelar ao Pai. Mesmo propósito de Cristo Jesus. Revelar ao Pai e servir pessoas. Esse é o nosso propósito, ponto final. Só que cada um aqui tem um chamado. O que é o chamado? É a maneira de você revelar a Deus. É a forma de você revelar a Deus. Então Abraão, ele foi chamado, ele teve um chamado de Deus. Então cada um de nós tem um chamado. E ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde, olha só, lembra do que eu falei? Tudo é sobre lugar. Tudo é sobre lugar, Hebreus. Então ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão sabia que o lugar era esse? Não. Mas ele estava indo para um lugar. Era uma terra prometida. Que terra é essa? Que lugar é esse? Era um lugar físico? Será? Hebreus 11:10, olha só. Pois ele esperava o quê? Abraão esperava. O que ele esperava? O que é esperança? Esperança é esperar por algo. Abraão esperava por um lugar. Que lugar que ele esperava? A cidade que tem alicerces. A cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão esperava por Jerusalém. Ele olhou para Moriá e viu Jerusalém. Hebreus 11:16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Vocês acham que essa cidade é a Jerusalém que hoje está sendo atacada lá por um monte de bomba, um monte de coisa? Sim ou não? Não. Que Jerusalém é essa? A Jerusalém celestial. A pátria celestial. Abraão esperava por isso. Pelo dia do encontro em plenitude com Deus. O dia que ele estaria junto com Deus. Na pátria celestial. Quando Abraão ele olhou para Moriá, ele viu. E porque ele viu, ele pôde ter esperança. Esperança do quê? Esperança de um dia estar unido em plenitude. De um dia estar na cidade santa, na cidade celestial. A provisão, então, Moriá quer dizer o lugar da provisão. Diga assim comigo, o lugar da provisão. O lugar de restituição. Então, Moriá, a cidade santa, o dia do encontro com o nosso Deus, já é uma realidade. Diga assim comigo, já é uma realidade. E essa realidade espiritual, essa realidade futura, que muitas vezes a gente está com essa expectativa, ela é uma realidade para hoje. Você entende isso? A realidade celestial é uma realidade para hoje. É uma realidade de alegria. Por que nós podemos ter alegria hoje? Por que nós podemos viver essa abundância? Porque aquilo que será já é. Aquilo que um dia acontecerá já é hoje. Nós podemos desfrutar disso. Nós podemos viver nisso. Nós podemos experimentar isso. Quantos já ouviram aquele tapinha nas costas dizendo: "Oh, meu querido, eu sei que o negócio está ruim hoje na sua vida, mas as coisas irão melhorar", né? Quantos vêm e falam assim: "Você pode orar por mim para que as coisas melhorem?" Que visão é essa? Uma visão caída. Uma visão de sepultura. A pessoa ainda está enxergando a cova. A cova. Enquanto que a nossa visão deve ser aonde? Em Moriá. Deve ser no eterno. Quando nós começamos a enxergar o eterno, quando a nossa visão começa a estar no eterno, as coisas eternas elas começam a ser materializadas na terra. As coisas eternas elas começam a fazer parte da nossa realidade hoje. 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 Amém? Isso é para agora. Diga assim comigo: a restituição está na ressurreição. O lugar da provisão, você concorda comigo que provisão é um lugar de abundância?
Deus proverá. É um lugar de abundância, não vai faltar. E não só não vai faltar, como aquilo que vai ser dado vai ser muito mais. Amém? Amém? Abra suas mãos comigo, se você crê nessa palavra. Diga assim comigo: Pai, eu recebo da tua provisão. Pai, eu recebo da tua restituição, porque eu creio na ressurreição. Os meus olhos estão na ressurreição. Então, o que o Pai tem para a sua vida hoje é o poder da ressurreição. Para o teu casamento, para a tua família, vida, restituição. Você sabe o que é a restituição? Restituir é o seguinte: eu tenho esse copo. Yuri, vem cá. O Yuri, vem cá, Rafa. Pega isso daqui. Você vai para lá? Não, o Rafa. E você fica aqui comigo. Isso, você vai para lá, Rafa. Rafa. Você vai... Você vai pegar. Não está no seu lugar, tá? Eu tenho esse copo, certo? Esse copo aqui é meu. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Aprendemos no início da palavra, mas ninguém lembra. Agora é meu. Lembra disso? Obrigado, Pai, agora é meu. Então, não agradeci. Não é meu. Se não é meu, pode ser roubado? Então, roubou. Eu tenho copo ou não? Sim ou não? Não, foi roubado. Só que daí Deus, ele vem para restituir. Restituição é Deus restituindo aquilo que Satanás roubou. Só que eu te pergunto, tá, obrigado, Pai, obrigado, Deus. É meu sim ou não? Sim, agora é meu. Só que é o mesmo copo? Por que não é? Porque está cheio. Porque está cheio. Se está cheio, é igual eu tinha antes? O que significa restituição? Não é Deus te devolver de igual para igual. É Deus te dar mais do que o que você tinha quando o diabo te roubou. Sabe por que o diabo rouba as coisas da nossa vida? Por causa do pecado, por causa de estar subjugados à lei e por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, porque quando nós não agradecemos, ele rouba. Tá? Você tem que se condenar por causa disso? Não, meu querido. Aquilo que passou, passou. Amém? Amém. O que você fez, ficou para trás. O que aconteceu, ficou para trás. O que o diabo roubou, ficou para trás. Amém? Amém. Abre as suas mãos. Eu declaro sobre a sua vida hoje a restituição por parte de Deus. O Pai restituindo todas as coisas na sua vida, na sua família, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na sua saúde, em o nome de Jesus. Eu declaro restituição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos próximos dias, nós veremos testemunhos de restituição aqui na Domo. Nós pegamos essa palavra, nós nos agarramos nessa palavra, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos recebem isso? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Isso é assim, restituição. Meu querido, entenda essa palavra, por favor, receba essa palavra. Você tem duas escolhas aqui, ó, duas escolhas. Ou você, preste atenção, eu só estou falando figuradamente. Ou você vai ter os seus olhos na sepultura, na morte. O que é você ter os seus olhos na morte? Ai, bem, aquele dinheiro que nos roubaram, aquele dinheiro que passaram a perna em nós e nos roubaram, aquele irmão que nos roubou, não. Você só fica nisso, nunca vai ser restituído. Nunca, nunca. Porque a restituição só vem quando você levanta os olhos e enxerga. Ou você vai ter os... Ai, me traiu, adulterou, vai ficar nisso.
não perdoa, vai ficar nisso. Você tem que liberar perdão. Você tem que perdoar. E não é mais a mesma pessoa, é outra pessoa. É uma nova pessoa, uma nova criação em Cristo Jesus. Meu querido, nós temos que tirar os nossos olhos da morte. Nós temos que tirar os nossos olhos do passado. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. E onde Jesus está? Ele está na cruz pregado? Não. Jesus está onde? Assentado à direita de Deus Pai. Ele está vivo. Ele ressurgiu. Ele está vivo. É lá que os nossos olhos têm que estar, no céu. Os nossos olhos têm que estar no céu, nas coisas do alto, para que nós possamos receber as coisas do alto, para que nós possamos tomar posse das coisas do alto. Meu querido, Deus tem para a sua família abundância, e a abundância é transbordar. Meu querido, transbordar, sabe por onde você vai transbordando. Daqui a pouco a gente não vai mais poder fazer isso, que o nosso piso vai estar bonitinho, né? Agora que está assim, pode fazer. Né? Entende? Se tiver umas plantas, a gente joga nas plantas, né? Mas isso é assim, meu querido. Deus tem ressurreição. Então diga assim comigo: na ressurreição há provisão e restituição. Então você precisa ter duas coisas em mente: que o Pai Celestial, Ele quer te trazer provisão, amém? E Ele quer te trazer restituição. Para você viver provisão, você tem que viver restituição. O que vem primeiro, provisão ou restituição? Restituição. Deus, Ele vai restituir tudo. Tudo. O que o inimigo roubou. Eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais nas pessoas da igreja porque eu fui machucado. Para de olhar para o túmulo. Coloca os olhos em Cristo. Coloca, é simples assim, e vai restituir. Queridos, nós temos que crer nisso. Nós temos certeza disso. E nós podemos nos alegrar porque olhamos. E depois que Ele restitui, Ele começa a trazer a provisão. Então, o desejo do Pai primeiro é restituir aquilo que você perdeu, com mais do que o que você tinha, para que você possa transbordar. E a partir disso, provisão. Nunca falta. João capítulo 8, versículo 56. Olha só. João capítulo 8. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ô Gabriel, você tirou toda essa ideia da tua cabeça? Você fez uma teologia? Claro que não, está na palavra. Abraão olhou e por isso se alegrou. Alegria na esperança. Olha só João 8,56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Você só se alegra quando você enxerga. Enxerga o quê? O dia do Senhor. Aqui Jesus não estava falando sobre a morte dele. Jesus estava falando sobre a ressurreição. Jesus estava falando sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia. Não vamos explicar agora que não vai dar tempo. Mas é a ressurreição. É a ressurreição. Eu vou pincelar isso no final, porque estamos falando sobre Apocalipse. João 8,58. Olha o que diz lá. Jesus respondeu: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Deus está dizendo para você: antes de você nascer, eu sou. Você pode confiar, você pode crer, você pode ter certeza. E você pode se alegrar, porque antes de você nascer, eu sou. Amém? Jesus é a ressurreição. Diga comigo: Jesus é a ressurreição. João 11:25, olha o que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando sobre uma vida espiritual. Jesus está falando sobre uma vida de união, de plenitude. Não é sobre a morte do corpo físico, mas é sobre a vida espiritual, a vida eterna, a vida abundante. Filipenses 3, 10 a 11. Lucas, pode vir, estou terminando. Filipenses 3, do 10 a 11. Olha só. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Diga assim comigo: o poder da sua ressurreição. Quantos aqui querem conhecer o poder da ressurreição? Então levanta os olhos e enxergue. Amém? Levanta os olhos e vê. Gabriel, o que eu tenho que fazer? Levanta os olhos e enxerga. É isso, é assim. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Tá, Gabriel, por que eu quero conhecer o poder da ressurreição? Diga assim comigo: porque na ressurreição
a restituição e provisão. Amém? Gente, aquelas músicas gospel, né, que muitas vezes a gente fica ouvindo, restitui, restitui, restitui. A pessoa vai ficar clamando eternamente para restituir e não vai restituir, porque está olhando para baixo. Restitui, Pai, restitui, restitui. Chorando lá, restitui, restitui os anos que foram roubados. Meu querido, é só levantar os olhos e enxergar. Olha, olha, levante os olhos e veja. Dia de decisão. Hoje é um dia de decisão para você. Gabriel, eu ainda não estou na ressurreição. Ok, mas decida entregar. Assim como Abraão fez, ele decidiu. Decidiu, morreu. Decidiu, morreu. Morreu, terceiro dia, ressurreição. Amém? Quinta-feira de manhã você vai acordar, de manhã você vai falar, dia de ressurreição. Amém? Somos chamados. Filipenses 3, 10, 11. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte. Tornando-me com Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Diga assim comigo: quando eu me uno a Cristo em sua morte, eu me uno a Ele em sua ressurreição. Nós morremos com Cristo, amém? O velho homem morreu, a velha natureza morreu, nós não somos mais a velha natureza. Acabou, gente, acabou, foi tudo pregado na cruz, acabou, para que nós pudéssemos experimentar da ressurreição. Nós ressuscitamos com Ele. Se eu e você ressuscitamos com Ele, o que nós temos? Provisão e restituição. Isso é assim. Viver a realidade da ressurreição é viver em alegria. É viver em alegria, glória a Deus, graças a Jesus. É viver sabendo que o eu sou, estará unido comigo em plenitude. Já está, e estará, já está, estará, já está. Sabe esse negócio? Estará, já está, estará, já está, e já é. Amém? Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, e Ele habita, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo. Faz assim comigo, o Espírito Santo me dá vida ao meu corpo mortal. Agora, meu querido, vamos lá, vamos parar de brincadeira. Se o Espírito Santo está me dando vida ao meu corpo mortal, Ele está me dando vida para o meu corpo mortal por um motivo. Que motivo é esse? Para que nós possamos reinar, para que nós possamos governar, para que nós possamos manifestar o nosso propósito, que é revelar a Deus, que é servir pessoas. Sabe, Deus te deu um corpo físico. Por que Ele quer curar o teu joelho? Por que Ele quer curar a tua lombar? Para que você agache no chão, limpando, para servir uma pessoa, para servir uma vida, dizer assim: olha, eu te amo em Cristo Jesus, eu quero te servir, eu quero transbordar. Para que Ele vai curar o teu corpo mortal? Para que você não entregue mais o teu corpo mortal aos desejos carnais. Você está entendendo? Quantos estão entendendo aqui comigo? Meu querido, quando a gente vai aprendendo o poder da ressurreição, essa é como se fosse uma eletricidade que vai subindo. E essa eletricidade, ela vai nos contagiando, e as coisas, elas vão acontecendo. Sabe, alguns aqui estão dizendo: olha, veio um laudo médico, ele disse que eu iria perder essa parte do meu corpo, que iria acontecer isso no meu corpo. É uma mentira! E se isso aconteceu, existe restituição. Nós cremos nisso, nós cremos na palavra de Deus. E eu finalizo com esse versículo, só para deixar a pulguinha atrás da orelha. Apocalipse 20, capítulo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Meu querido, nós queremos estar na primeira ressurreição. Quem está na primeira ressurreição? A igreja. Quem está na primeira ressurreição? A igreja.
E por que nós estamos na primeira ressurreição? Porque Cristo Jesus é o centro de nossas vidas. Porque nós escolhemos, nós dependemos, nós testificamos, nós cremos, nós declaramos isso. Amém? E porque nós ressuscitamos com Ele na primeira ressurreição, nós não participaremos da segunda morte. Ou seja, o nosso corpo físico pode até passar, mas nós não morreremos, porque o poder da ressurreição habita em nós. Amém, meu querido? Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós te agradecemos, Pai, nessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que não vem de nós. A resposta não está em nós, naquilo que nós podemos fazer, mas está em Ti. Pai, nós te agradecemos porque os nossos olhos não estão na sepultura, os nossos olhos não estão na morte, os nossos olhos não estão no passado, mas os nossos olhos estão na ressurreição, na vida. Pai, os nossos olhos estão em Ti, Jesus, Tu és a ressurreição. Nós cremos que Tu ressuscitaste e que Tu nos destes a vida com Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar especificamente hoje. A gente não faz, você que vem aqui na Domus sabe que a gente não faz isso, mas nessa manhã a gente vai fazer. Eu vou orar por algumas pessoas em específico. Se você quiser receber essa oração, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. Isso é muito forte. Você precisa entender isso hoje, é muito forte. Hoje está marcando um dia profético aqui. É uma decisão que você está fazendo hoje de dizer: Pai, eu estou escolhendo, eu estou decidindo seguir a Tua palavra, seguir o Teu chamado, assim como Abraão fez com Isaac. E no dia da decisão, Isaac morreu. E essa decisão, ela vai ser seguida de o poder da ressurreição na sua. Isso é algo totalmente, uma direção totalmente do Espírito, tá? Eu não estou fazendo isso daqui, amém? Você crê nisso? E no terceiro dia, gravem o que eu estou falando. No terceiro dia, esta semana acontecerá. Você vai começar a provar de restituição. Eu não sei qual é a área na sua vida. Talvez seja uma enfermidade, um laudo que você recebeu, vai vir. Talvez tenha sido uma situação no seu casamento, de relacionamento, eu não sei. Talvez seja uma situação financeira, onde você perdeu, onde você foi roubado, eu não sei. Mas existe restituição. Restituição. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Amém? Então, se esse é você, vem aqui à frente agora. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus.